Olá pessoal, sejam bem-vindas, como vocês estão? No vídeo de hoje eu trouxe uma questão muito recorrente em consultório. Aquela paciente que está em tratamento de emagrecimento muitas vezes reclama do porquê ela se alimentou, ela almoçou, jantou e logo em seguida, ou seja, 30 minutos depois, ou uma hora até mesmo, ela sente fome novamente. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece. Mas antes de darmos início ao vídeo de hoje, eu peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, o link eu sempre deixo abaixo, ativem o sininho da notificação para receber os vídeos que são postados. E vamos lá, né, pessoal? Porque o nosso canal serve justamente para esclarecer dúvidas de vocês, para trazer assuntos relacionados à nutrição, à alimentação, à saúde e à qualidade de vida. E são tantas as dúvidas, porque nós temos muitas informações através das redes sociais e muitas delas não têm fundamentação científica. E esse canal é justamente para esclarecer, é um canal voltado para você que não é profissional da área da saúde, mas tem curiosidade, tem interesse a respeito de nutrição e saúde. Nosso assunto de hoje, então, é este: o porquê após eu me alimentar, ou seja, meia hora ou uma hora depois, eu já sinto fome novamente. Essa é a dúvida. As pessoas costumam me perguntar: por que eu me alimento e ainda assim eu sinto fome? Pois bem, gente, a fome ela é controlada por hormônios, hormônios como a grelina e como a leptina. E um desequilíbrio hormonal pode levar a sensações mais rápidas de fome. Também fatores como privação de sono, como estresse, podem vir a desregular esses hormônios da fome. Uma alimentação pobre em nutrientes, pobre em fibra, também pode levar a uma digestão mais rápida, levando à fome em tempo, logo após, mesmo que você já tenha se alimentado. Pois bem, eu vou ter que falar nesses hormônios. A grelina é um hormônio, gente, produzido no nosso estômago e que sinaliza ao cérebro que está na hora de comer, que o nosso organismo está pedindo o alimento. Após a ingestão dos alimentos, a produção dessa grelina ela é suprimida, resultando assim na queda dos níveis circulantes dela no sangue. Enquanto essa grelina, esse hormônio, sinaliza a fome, a leptina, que é um outro hormônio, que é o hormônio da saciedade, é aquela que sinaliza o cérebro que está na hora de parar de comer. Contudo, nós temos que lembrar que o nosso corpo tem um código, o nosso corpo tem um código genético e a genética pode variar os níveis dos hormônios, porque certas variações genéticas podem dar a resposta do porquê você não consegue manter o resultado do emagrecimento. E muitas vezes as pacientes ficam sem entender o porquê disso. Por que após meia hora ou uma hora elas continuam sentindo fome? E isso é normal? Não, gente, isso não é normal. Nesse caso, pessoal, o que acontece também é uma expressão de genes específicos. E um desses genes é o FTO, que é um gene que tem ligação com a obesidade. Esse gene ele está associado
a níveis mais elevados de grelina e níveis menores de leptina. O gene também influencia na massa gorda do corpo, principalmente em função desse polimorfismo que muitas pessoas podem apresentar. A variação genética deste gene pode aumentar, portanto, os níveis de grelina, que é o hormônio da fome, e resulta também no aumento de apetite, um aumento do apetite por alimentos mais calóricos, como gorduras, como açúcares. O gene também afeta a regulação da leptina e a sensibilidade do corpo ao hormônio, já que a leptina a função dela é sinalizar o nosso cérebro que o corpo tem reservas de energia suficientes. E aí, consequentemente, vai reduzir o apetite, o gasto energético. Bem, em pessoas, então, com a variante deste FTO, vai ter os níveis de leptina diminuídos, mesmo após as refeições. E esse gene também desempenha um papel na formação de novas células de gorduras que nós conhecemos como adipogênese, promovendo assim um acúmulo de massa gorda no corpo. Temos também um outro gene importante, que é o RS1, que é um dos principais substratos do receptor de insulina e transmitindo assim um sinal da insulina para dentro da célula. E a disfunção ou uma deficiência desse gene pode levar à resistência à insulina, fazendo com que os tecidos não consigam responder adequadamente àquela insulina circulante. Já que nós sabemos que essa resistência à insulina não é só em diabéticos, não ocorre só nos diabéticos. Ou seja, quando essa insulina ela perde parte do efeito e a célula não consegue mais utilizar a glicose, para compensar, esse corpo secreta mais insulina. E mais insulina no sangue, gente, mais facilidade de armazenar gordura, mais insulina, mais fome, mais gordura, mais insulina, e é um ciclo que se repete. E você engorda mesmo comendo pouco. Só que a boa notícia é que existe como silenciar esses genes responsáveis por esse efeito no organismo. O mapeamento genético ele pode te ajudar. Ele é feito através de uma maneira muito simples, através da coleta de saliva. E esse mapeamento genético serve para mostrar qual é a essência do metabolismo do paciente. É feito um rastreamento metabólico. O seu médico, o seu nutricionista vai ver como funciona realmente o seu metabolismo, como você metaboliza gorduras, como você armazena essas gorduras, como você queima gordura, se você tem genes da obesidade, seja para compulsão alimentar, comportamento alimentar, se você tem, por exemplo, também intolerância ao glúten, intolerância à lactose. Resumindo, o mapeamento genético vai identificar os genes que são prejudiciais ao metabolismo, o que facilita, né, com que nós profissionais sejamos mais assertivos. Então, nós podemos fornecer ao nosso paciente um tratamento a partir do DNA. A partir daí, nós vamos usar desse mapeamento, que nós vamos usar as técnicas dietéticas, as suplementações, para que o paciente tenha um emagrecimento mais potencializado.
ressaltando que esses genes da obesidade vão ficando sempre hiperativos ao longo dos anos, a partir dos 35 anos. Todavia, testar esses genes não é o suficiente. É preciso que o profissional entenda o impacto deste mapa metabólico, esse mapa genético, esse rastreamento genético no metabolismo do seu paciente. Então, resumindo aqui o vídeo de hoje, pessoal, é uma desregulação hormonal e através do mapeamento genético é possível avaliar quais são os genes que são relacionados à obesidade, enfim, quais são os genes que também estão influenciando nessa fome imediata após o ato de se alimentar. Tem que se analisar o DNA, fazer esse mapeamento genético, é o ideal. Os exames bioquímicos também, vários exames, inclusive para ver o nível de estresse do nosso paciente, são vários, eu não vou pormenorizar aqui quais são esses exames, mas é por isso que muitas pacientes chegam no consultório e dizem: eu comi, e não que seja sempre uma dieta extremamente restritiva, mas uma dieta suficiente para suprir as necessidades da paciente, mas logo em seguida ela já sente apetite, ela já se sente com fome. Então, é uma desregulação na realidade hormonal, às vezes é uma alimentação pobre em nutrientes, pobre em vitaminas, pobre em fibras. São N fatores os responsáveis. Ficamos por aqui hoje, pessoal. Acho que expliquei direitinho para vocês. É importante, é um novo olhar da nutrição, esse mapeamento genético, o que possibilita ao profissional nutricionista ser mais assertivo na sua conduta clínica, no seu planejamento dietético. Ok? Como sempre, eu agradeço a disponibilidade de tempo de vocês. Nos encontraremos brevemente em outro vídeo. Tchau, pessoal!